o Espírito Santo conduzir. Eu quero ver com vocês o livro de Apocalipse, mas eu quero ver o livro de Apocalipse numa outra ótica, né? Porque se eu falar para você, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, você já pensa assim, então eu vou ver o Márcio vai falar quem é a besta, quem é o dragão, quem é a Babilônia, né? Quem são as duas testemunhas, porque quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente vai com essas indagações no coração. A gente quer saber quem são os 144 mil, a gente quer saber o que é a marca da besta, a gente quer saber se os selos já foram abertos, a gente quer saber se as trombetas estão tocando, se as taças já estão sendo derramadas. Nós nos enchemos de indagações e talvez a gente perca o assunto principal de Apocalipse. E nesses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre vermos o livro de Apocalipse, mas na ótica do que é principal. Porque eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo da história da humanidade, a gente precisa ver o que é principal, irmãos. Eu quero olhar o livro de Apocalipse com você nesses domingos, mas numa outra ótica. Eu quero olhar na ótica do que é principal no livro de Apocalipse. Então, eu quero ler com você Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse 1:1. E eu quero ler com você só a primeira parte. Apocalipse 1:1. Só a primeira parte. Por enquanto, nós vamos ler muitos versículos. Apocalipse 1:1, só a primeira parte diz assim, na versão que eu estou lendo, revelação de Jesus Cristo. É só isso que eu quero ler desse versículo 1. Por quê, irmãos? Porque Apocalipse, o principal de Apocalipse, não é revelar quem é a besta, não é revelar quem é o falso profeta, não é revelar quem são os 144 mil, não é revelar os detalhes que às vezes a gente foca, mas é revelar Jesus. Por que eu sei disso? Porque a palavra revelação aí é a palavra apocalipse. E essa palavra apocalipse, ela é uma palavra grega que significa descortinar. Então imagina, eu creio que você que já foi num teatro, você sabe do que eu estou falando. Você chega, senta na cadeira e tem uma cortina. E você sabe que algo está por trás daquela cortina. Um palco está sendo montado, atores estão se ajeitando. E você está ali sentado, você sabe que tem algo atrás daquela cortina, mas você não consegue ver. Então, de repente, o espetáculo vai começar e a cortina vai se abrindo, e à medida que a cortina vai se abrindo, você vai tendo uma revelação do que estava lá oculto e escondido. Então, a palavra Apocalipse é essa palavra que fala de descortinar. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para João, João, eu vou descortinar para você algumas coisas, eu vou te mostrar, eu vou abrir a cortina e você vai ver coisas que estão além, coisas que o próprio Jesus diz assim, em breve vão acontecer. Mas o principal, irmãos, é que Jesus, era como se Jesus estivesse dizendo assim, João, eu vou descortinar para você quem eu sou. À medida que eu for revelando, à medida que você for vendo a cortina se abrindo da história da humanidade, você vai ter uma revelação da minha pessoa. Então, mais do que descortinar a besta, o dragão, os 144 mil, os juízos de Deus caindo sobre a terra, os anjos, tudo aquilo que está em Apocalipse, Jesus está dizendo assim, João, eu vou descortinar para você um nível de revelação da minha pessoa que você não havia visto ainda. Lembrando que João ainda estava na sua mente, no seu coração, com aquele Jesus que ele viu pendurado lá na cruz, depois aquele Jesus que ele viu sendo colocado lá na sepultura, e depois aquele Jesus que ressuscitou
e lá no livro de Atos subiu aos céus e sumiu na nuvem. Então, o que Jesus está dizendo é: João, eu vou abrir a cortina, e quando eu abrir a cortina, você vai ver muitas cenas, mas o principal, você vai me ver de uma forma muito mais poderosa e você vai me ver na minha plenitude. Esses dias eu estava lendo um livro. Cada um de nós, cada uma igreja, cada uma pessoa toca às vezes numa área de Jesus e ela acha que ela tocou a tudo. Só que esse Jesus, ele é imenso. Paulo vai dizer lá em Efésios que a riqueza dele é insondável. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que porque descobrimos algo de Jesus, nós temos tudo. E essas mensagens que nós vamos ver a partir desse domingo vai nos mostrar que para conhecermos o Cristo pleno, nós precisamos ter nós precisamos ter experiências de descortinar dele. E o fato de eu ter visto ele num aspecto não quer dizer que eu vi tudo. João, irmãos, era alguém que reclinava a cabeça nos ombros do Senhor. João era alguém que caminhou com o Senhor, mas quando ele tem um encontro com o Senhor lá na ilha de Patmos, ele vai descobrir aspectos de Jesus que ele até então não havia descoberto. Então, o livro de Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o propósito do livro de Apocalipse é revelar Jesus. Não é revelar a besta, não é revelar os 144 mil. Por isso é que muitos dos símbolos que estão no Apocalipse não têm explicação. E você não acha, e tem esses debates, e todo mundo discute há séculos o que é isso, o que é aquilo, e ninguém entra num consenso. Por quê? Porque o propósito do livro de Apocalipse é revelar Jesus. Aleluia! Revelação de Jesus Cristo. Nós vamos ver o Apocalipse nessa ótica de encontrar Jesus. E é muito interessante, irmãos, que quando nós entendemos isso, nós vamos ver que o livro de Apocalipse ele vai ficar muito mais claro para nós. Amém? Por isso, eu vou ver com vocês durante esses próximos, hoje e nos próximos 2 domingos, de repente, não vou cravar que vai ser assim, porque a gente vai na onda do Espírito. Eu quero ver com vocês 7 visões que João teve de Jesus. Irmãos, João, no livro de Apocalipse, teve 7 visões de Jesus. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei disso aqui, ó, do castiçal. Porque o castiçal no tabernáculo era um símbolo de Jesus. Era um símbolo do Senhor que andaria na plenitude do Espírito. Então eu fiquei imaginando, nós vamos ver 7 visões. É como se nós fôssemos ver os 7 bracinhos do candelabro do castiçal. Mas sabe o que eu entendo, irmãos, que Deus queria primeiramente mostrar para João? Era como se Jesus estivesse dizendo assim: João, eu vou te mostrar toda a história da humanidade, você vai ver coisas, mas entenda o seguinte, do começo até o fim, eu estou preenchendo tudo. Você vai ter que ver toda a história aqui, mas você nunca vai poder se esquecer que eu sou o alfa e o ômega, ou sou o início e o fim. Eu sou o preenchimento de tudo. Por isso você vai ver que o livro de Apocalipse começa no capítulo 1 com uma visão de Jesus e ele termina no capítulo 22 com outra visão de Jesus. Ainda que aqui no meio você tenha a besta, você tenha o falso profeta, você tenha a Babilônia, você tem as trombetas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, você tem tantas coisas aqui, nós não podemos esquecer que Jesus preenche tudo, irmão. Porque o número 7 na Bíblia é símbolo de plenitude, é o número de Deus.
é o número que fala de algo completo. Então era como se Jesus estivesse dizendo assim: João, você vai ter 7 visões acerca de mim e você vai ver a minha plenitude, você vai me ver completo, quem eu sou na minha essência. Então, assim, você tem que ver tudo o que vai acontecer, mas você não pode perder a visão de quem eu sou. Você vai ver juízos, você vai ver demônios, você vai ver a humanidade entrando num caos, você vai ver coisas terríveis, mas você não pode perder a visão de quem eu sou. Por isso, na medida que Jesus foi revelando para João juízos, à medida que Jesus foi revelando para João tantas coisas, Jesus também ia se revelando para ele. Para quê? Para que ele não perdesse a visão, irmãos, de quem Jesus era. Que nesse momento que nós estamos vivendo como humanidade, como igreja, como pessoas, indivíduos, nós precisamos de uma visão fresca de quem é Jesus. Eu creio que Jesus está nos dando a oportunidade de vermos um aspecto dele que até então a gente não tinha visto. Em meio a tudo isso, é como se Jesus falasse para João: João, em meio a tudo que você vê, mantenha os olhos em mim, porque eu vou te revelar a minha pessoa. Eu vou revelar para você quem eu sou. É isso que vai nos sustentar, irmãos. Por quê? Porque o Covid vai passar. A economia vai entrar num momento de dificuldade? Vai. Nós vamos passar por tudo isso? Vamos. E eu acredito que nós vamos passar, irmãos, e vamos viver o melhor tempo das nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer aquilo que Jesus disse: é só o princípio das dores. A coisa vai afunilar ainda mais. E se eu e você não tivermos uma visão fresca e plena de quem é Jesus, a gente não vai permanecer de pé. Lembra que Jesus disse assim: por acaso, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Ou seja, ele vai encontrar gente crendo, gente confiando, gente firme. Será que quando ele vier, ele vai encontrar uma geração de pé que acredita? Uma das coisas, irmãos, que eu estou encontrando bastante dificuldade é ver que, na maioria, o povo de Deus perdeu a. E eu falo de muitos líderes, mas não estou aqui criticando, porque talvez eles estejam vendo um aspecto que eu não estou vendo, mas eu não vejo muitos acreditando que a oração ainda ela faz efeitos. Eu até estava conversando no Som do Reino, eu falei, gente, eu falei para o Senhor: Senhor, eu queria ter recursos, eu queria poder também ajudar, eu queria poder semear, eu gostaria de fazer mais, mas a gente não tem os recursos. Não tem. Falei: Deus, não tem nem bens que eu possa vender. Nem bens. Porque não adianta eu pegar e vender esse castiçal por R$2 e pegar esse R$2 e dali a pessoa vai comprar 3 pãozinhos, 4 pãozinhos, e amanhã vai estar com fome. Ele está falando: agora, se eu pudesse ter uma fábrica de castiçal para vender esses castiçais e poder suprir a necessidade, aí é uma outra coisa. Tem eu mandei para o Aglailson no particular, tem uma pessoa, irmãos, não vou falar o nome que nós está, né? Não sei como é que funciona as leis aí, mas tem uma pessoa que nessa pandemia ficou mais rico, 24 bilhões de dólares. 24 bilhões de dólares, ficou mais rico com a pandemia. A empresa dele já era uma top e explodiu. Eles contrataram mais de 100 mil funcionários no mundo todo. Então, assim, se por um lado alguns estão sofrendo, por outro lado, tem gente enriquecendo. É lógico, eu não estou aqui dizendo, e a gente fala, não, mas está vendo, aí ganha um monte de dinheiro, não está ajudando ninguém. Não sei, não conheço, mas eu fiquei pensando em mim. Falei: Deus, eu não precisava de 24 bilhões de dólares, não. Que hoje daria aí pelo menos mais de 100 bilhões de reais. Falei: 1 bilhão para mim já está bom.
Nós já ia fazer muita coisa. Já ia dar para pegar aí um país inteiro e sustentar, né? Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque as situações, elas vão exigir de nós. Tem muita necessidade. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho recurso. E o Senhor falou, eu te dei um recurso ilimitado. Eu falei, meu Deus, e agora? Onde está? E o Senhor foi muito claro. E eu estou falando isso para mim, porque ele disse para mim. Para você, de repente, Deus vai dar outra coisa. Mas para mim, ele falou, eu te dei o recurso da oração. Você não tem recurso financeiro? Ore pelas pessoas. Então tem muita gente que eu fico mandando oração, põe oração nos grupos, põe oração onde eu posso semear, momentos de oração em casa. Por quê? Porque é o recurso que Deus me deu. Para você, de repente, Deus vai dar dinheiro. Que Deus dê dinheiro para você e que Deus dê dinheiro para mim também. Mas por enquanto o dinheiro não vem para mim, para minha casa, a gente está usando o recurso que a gente tem, que é o recurso da oração. E eu sei, irmãos, que a gente está colhendo os frutos e vai colher muito mais frutos das orações que estamos fazendo. Amém? Então o Senhor disse assim, será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Agora, irmãos, quando a gente perde a nossa fé, quando a gente para de olhar para Jesus, quando a gente deixa de olhar para Ele, quando a gente perde a visão de Jesus, de quem Ele é, do caráter, e não confia mais, então a gente para de crer, a gente para de acreditar. Então a gente não vai ter mais fé. E o contexto lá é um contexto de oração, de uma viúva que está sendo perseguida, e ela fica ali clamando diante do juiz, porque o juiz pode resolver a situação. Então, irmãos, quando eu olho o livro de Apocalipse, nessa ótica das 7 visões que João teve acerca de Jesus, eu vejo como se o Senhor estivesse dizendo assim, no momento difícil, não perca a visão de quem eu sou. Porque, irmãos, a igreja da época de João estava passando perseguição. Milhares de cristãos estavam sendo mortos. Muita gente passando fome. Muitos cristãos sendo perseguidos. João estava com 96 anos, praticamente, perto da casa do 100, exilado na ilha de Patmos, e ele vai dizer, por causa da palavra. Todos os apóstolos que andaram com João, aquela primeira equipe, todo mundo morto. E João está ali, e eu acredito que talvez ele estaria na ilha de Patmos falando, Senhor, o que vai ser agora? O Senhor sumiu nas nuvens, a gente só tem uma expectativa que o Senhor vai voltar, o Império Romano está matando um monte dos nossos irmãos, a coisa está difícil, né? E aí a gente está vendo que a coisa está piorando, e eu estou aqui, não posso fazer nada, porque eu estou aqui exilado, já estou velho. E aí eu acredito que o Senhor vem com a resposta para João. Mas não só para ele, mas para a igreja. E a resposta, irmãos, para nós nesses dias é mantermos os olhos em Jesus. Mas não só num aspecto, nós mantemos os olhos em Jesus em todos os aspectos. E o sonho que o João teve, depois você pode entrar lá no YouTube, a mensagem é preparemo-nos. Se você não ouviu, eu vou, depois que acabar essa live, eu vou colocar ela no YouTube editada, né? E aí você pode ir lá assistir o sonho, que para mim foi uma revelação que o João teve. E nesse sonho ele via o dragão operando nas nações, mas ele via também os crentes trabalhando para resgatar vidas. E para mim, assim, se eu fosse resumir o sonho que o João teve ainda que o diabo esteja agindo, Jesus também está agindo. E os resultados de Jesus sempre são maiores do que o resultado do diabo. Porque, na verdade, irmãos, às vezes, e a gente vai entender isso ao longo do que a gente for analisando as visões de Jesus, às vezes, qual é o nosso problema? A gente está vendo tudo ao nosso redor acontecendo e às vezes parece que não está acontecendo. Então você liga a televisão, o Brasil
36 mil mortos, ou 36 mil infectados, quase 3 mil mortos. Ah, já passamos da casa dos 2 milhões de infectados. E a gente está orando, Senhor, 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 Senhor. E parece que a nossa oração não está sendo ouvida. Mas aí quando eu vou lá e vejo que 600 mil, mais de 600 mil pessoas já foram curadas, já estão livres do Covid. Então eu olho e falo, não, peraí, está acontecendo. Mas aí vem outra paulada, aí vem o desemprego, aí vem a economia. E parece, irmãos, que a nossa oração ela não está sendo eficaz. Parece que Jesus perdeu o controle. Parece que Deus deixou a humanidade ao seu bel prazer. Então eu preciso de uma revelação fresca de Jesus. Eu preciso de um encontro fresco com Jesus. E como o sonho que Deus deu para o João, para mim, e eu creio que para ele e para muitas pessoas, foi animador de ver que ainda que o diabo está operando nas nações, Deus ainda continua no controle, irmãos. E o final é a vitória do povo de Deus, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sei que a gente olha para as nações, os cristãos estão sendo perseguidos, os nossos irmãos estão lá, se quiser comer vai ter que negar a fé. Eu sei que muitos não vão negar, outros estão presos nesse exato momento, outros estão sendo mortos, assassinados. Nós olhamos para o nosso país, a liberdade, mas nós estamos agora nas nossas casas, não podemos praticamente sair das nossas casas e olhamos a necessidade e falta recursos, né? A gente olha e fica parecendo que está de mãos atadas, não tem muito o que fazer, então a gente precisa de uma visão fresca. Eu acredito que o sonho que Deus deu para o João foi uma visão fresca, para dar ânimo para ele e para a igreja e para todos aqueles que ouvirem essa mensagem. É algo fresco do Senhor. Assim como alguns dias atrás, num sonho, ele me mostrou a Nova Jerusalém. Então, assim, são coisas frescas que vêm de Deus para nos animar, nos dar forças. Amém? Então, nesses dias, nós vamos ver essas 7 visões que João teve de Jesus em Apocalipse para nos dar ânimo, irmãos, para nos fortalecer, para nós ganharmos uma visão fresca de quem é Jesus. Amém? Então, o livro de Apocalipse não é para nos encher de curiosidade e nem matar nossas curiosidades. O livro de Apocalipse é um livro para o tempo do fim, para o tempo das dificuldades, é um livro para a gente nos fortalecer nele, para a gente olhar e falar, não, eu sou mais que vencedor porque ele venceu. Eu sou mais do que vencedor porque ele está assentado no trono. Aleluia. Oh, glória. Mas vamos lá, vamos pelo menos ver aí 2 visões. Vamos ver pelo menos 2 visões que João teve do Senhor Jesus. A primeira visão, irmãos, a primeira, nós ficamos aí um bom tempo falando, e foi até quando o Senhor nos pediu para que nós acendêssemos a menorá e o castiçal que a gente tem lá na igreja. E nós ficamos, já tem um bom tempo que a gente, todos os cultos, acende como um ato profético, como um lembrete. Eu lembro como ele me disse, Márcio, vocês vão acender como um lembrete, que vocês como igreja, vocês têm que ser luz. Vocês, como cristãos, vocês precisam ser luz para o mundo. E quando vocês acenderem a menorá, eu quero que vocês se lembrem do chamado de vocês a serem luz em meio às trevas. E a gente nem sabia, irmãos, o momento que a gente atravessaria. Então, a primeira visão, ela está em Apocalipse, capítulo de número 1, dos versos 9 a 18. Depois não esquece de tirar uma fotinha de você com a sua família assistindo aí a nossa live e mandar nos grupos, manda na célula, manda lá no Som do Reino, manda para nós em particular,
Mas faz isso, para nós matarmos aí a saudade. Amém? Posta lá no seu canal do Instagram, divulga esse negócio, irmãos, porque o nosso canal precisa, essas lives precisam atingir o máximo de pessoas possível, para que pessoas sejam edificadas. Amém? Pessoas sejam tocadas. Mas vamos lá, Apocalipse, eu quero ler com vocês dos versos 9 a 18. Apocalipse 1, versos 9 a 18, que é a primeira visão que João vai ter acerca de Jesus. E eu acredito, irmãos, pode ser que depois mas eu acredito, como João tivesse visto essa haste central aqui, ó. Porque a primeira, essa aqui é o candelabro, depois ela tem os bracinhos. Então eu acredito que João viu essa primeira haste, a haste do meio aqui. E ela é Apocalipse 1, de 9 a 18. Que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Então eles estavam vivendo um período de aflição. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ou seja, em meio às aflições, nós precisamos ter paciência ou perseverança de Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então ele está lá exilado por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Os irmãos lembram que, segundo a tradição, o imperador Domiciliano, que era o imperador da época, ele tentou matar João mergulhado num óleo fervente, jogaram João dentro do tonel de óleo fervente, isso é a história que conta, não está na palavra, e João teria saído vivo disso. Teria saído com a pele hidratada, não tinha saído nem com queimadura, e ele teria ficado tão irritado que ele mandou João para morrer exilado nessa ilha. Então ele está preso lá na ilha de Patmos. Verso 10. E eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Então, irmãos, a primeira visão que João tem de Jesus é totalmente além da visão que João tinha até então. A última vez que João tinha visto Jesus, Jesus estava subindo num corpo glorificado e sumiu nos céus. E agora a primeira visão que João tem de Jesus na glória
É uma visão tão forte que João cai aos pés dele, como morto, tombou. Tem uma cena de um filme, do filme de João lá no Apocalipse, um filme bem recente, que quando Jesus aparece, João vai e cai de cara no chão. Depois você pode procurar no YouTube, tá no clipe da Lagoinha, quando eles cantam aquela música Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que vai passando cenas desse filme. Aí tem uma hora que Jesus aparece glorioso no meio dos 7 castiçais, e aí o velhinho João, pum, cai de cara, né? Tamanha glória. Então João diz aqui que quando ele viu aquilo, ele, ainda que ele tivesse sido arrebatado, irmãos, aos céus, a glória foi tanta que ele caiu como morto. Ele caiu aos pés do Senhor. E o Senhor diz para ele: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que estive morto, mas agora eu estou vivo e eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Aleluia! Então a primeira impressão, quando as igrejas recebessem essa carta, a primeira coisa que elas iam ler é essa visão desse Jesus glorioso. Mas o que eu quero salientar aqui, irmãos, aqui Jesus se apresenta como o grande sumo sacerdote. A visão das vestes que João tem dele é as vestes do sumo sacerdote. Então, a primeira visão que João tem é desse Jesus, que ele é o nosso grande sumo sacerdote e que ele anda no meio dos castiçais. Irmãos, isso é muito importante, porque o próprio Jesus vai dizer que os castiçais são as igrejas. Os 7 castiçais são as 7 igrejas da época, da Ásia. Mas nós ficamos um bom tempo pregando, ministrando, exortando e falando aos irmãos que a igreja de Cristo é representada por um castiçal. Nós somos um castiçal diante do Senhor. E por que o Senhor se apresenta, a primeira visão é dele como um sumo sacerdote andando no meio dos castiçais. Era como se ele estivesse dizendo para João e para todas as igrejas que fossem ler e para nós: eu estou no meio da minha igreja. Aleluia. Manda um aleluia aí, um glória, um bonequinho girando, para mim saber que você está aí. Oh, glória. Irmãos, por que isso é importante? Porque a gente vai vendo tanta coisa errada, a gente vai vendo tanta coisa. Eu tenho até selecionado quem eu ouço na internet, porque é tanta gente agora metendo pau na igreja, falando, porque agora eu quero ver esses pastor mercenário, aí chama todo mundo de pastor mercenário, acha que todo pastor só se reunia nos prédios porque estava interessado no dinheiro. É tanta gente agora dono da verdade, tanta coisa, irmãos. E aí isso, se você vai ouvindo, vai te dando uma desesperança, parece assim que vamos entrar num caixão e pedir para jogar a terra por cima porque a igreja morreu. Mas aí quando eu leio o Apocalipse 1 e ouço Jesus falando: eu sou aquele que caminha entre os 7 castiçais, e os castiçais são a igreja. Eu consigo ouvir o Senhor falando: eu estou andando no meio da minha igreja. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, esses meus olhos, eles sondam o mais profundo. Eu vejo o que vocês não veem. Esses olhos como chama de fogo, irmão, fala daquele olhar que penetra no mais profundo da alma, que sonda mentes e corações, que sonda o nosso interior, que sonda as nossas motivações. Quando eu vejo ele dizendo: eu sou aquele que ando no meio dos castiçais e no meio da igreja, eu posso descansar. Porque eu não sei cuidar da igreja. Você não sabe cuidar. Ninguém sabe cuidar, homem algum, por mais bem intencionado que esteja. Ninguém pode cuidar, mas o Senhor cuida. Aleluia. Irmãos, João era o presbítero, ele era o líder daquelas 7 igrejas.
Ele era o apóstolo. Aquelas 7 igrejas da Ásia estavam debaixo do apostolado dele. Mas olha que interessante, quase todas estão ruins. Quase todas. E, cara, imagina que você tivesse debaixo do apostolado do apóstolo João. Imagina, Libertador de Israel, Assembleia, vamos supor a igreja em Suzano, a igreja em Mogi, a igreja de Ferraz, a igreja de Itaquá, tivessem como apóstolo o apóstolo João, o cara que andou com Jesus, o cara que reclinava a cabeça com Jesus, o apóstolo do amor. E ainda assim, irmãos, Jesus encontrou erros naquelas igrejas, ainda que o líder delas fosse o apóstolo João. Sabe o que isso me fala? Que o cara pode ter sido o maior, ele pode ter a maior intimidade com o Senhor, ele não consegue cuidar da igreja como deve. Só o Senhor consegue. E ele estava dizendo para João, João, eu caminho no meio da igreja. Os meus olhos são como chama de fogo e eu tenho uma espada afiada na boca, ou seja, eu sei o que fazer com a minha palavra. Aleluia. Nós não temos tempo, irmãos, para entender essa questão, mas do cuidado que o Senhor, como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era quem tinha a responsabilidade de cuidar do castiçal. Então, irmãos, eu sei que a gente não vai poder se aprofundar, porque senão nós vamos ficar um mês só falando disso. Mas eu quero que a gente absorva a primeira mensagem dessa primeira visão que João teve. Jesus está cuidando da igreja. Jesus está cuidando de nós. E não é aquele Jesus que está lá no madeiro. O Jesus que está cuidando de nós é esse Jesus que ressuscitou ao 3º dia, que tem olhos como chama de fogo, que tem os pés reluzentes como bronze, que tem uma espada afiada na boca, que tem autoridade na palavra. Nada passa desapercebido ao olhar dele. É esse Senhor que está cuidando da igreja nesse exato momento. Ele não está cuidando dos nossos prédios, ele está cuidando de nós, como pedras vivas, como igreja. É nisso que nós temos que confiar. É nisso que você que está ouvindo essa live precisa confiar. É isso que a minha casa, a minha família, a sua casa precisa confiar. Nesse exato momento, irmãos, como castiçais do Senhor, o Senhor está andando no nosso meio. E use a sua imaginação aí, a imaginação santa. Nós podemos imaginar. Imagine aí agora esse Jesus que João viu aí com a sua família, aí com a sua casa, aqui na minha casa, cuidando de nós, cuidando da igreja em Suzano, cuidando da igreja em Itaquá, cuidando da igreja do Brasil, cuidando da igreja na Itália, cuidando da igreja lá do Paquistão, do Turcomenistão, lá de Bangladesh, lá da Coreia do Norte, aonde houver um castiçal, o Senhor está cuidando. Aleluia. Como ele disse para um dos castiçais, eu sei que você tem pouca força, eu conheço que você é fraco, mas eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Aleluia. E a porta que eu abro, ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir, porque eu sou aquele que tem a chave de Davi. Aleluia, 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 aleluia. Ele está cuidando, irmãos. Está cuidando da Tainã, está cuidando da Simone, está cuidando do Robson, está cuidando de mim, da minha casa, está cuidando da irmã Vicky, está cuidando do Ronildo, está cuidando de cada um de vocês que estão vendo essa live. Está cuidando, ele está cuidando, e ele está cuidando de perto. Ele diz, eu sou aquele que anda no meio de castiçais. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim, e eu tenho a chave do inferno e eu tenho a chave da morte na minha mão. Ele está no controle, mas entenda, não é o controle assim de que mas morreu, foi para o inferno porque Jesus quis. Não é isso. É que ele não perdeu a sua autoridade. Entenda, veja isso como nos dias de Jó. O diabo chegou e falou assim,
ele tá aí, não murmurou, porque você pôs uma cerca. Olha que interessante, irmão. Você pôs o Jó numa cerca, toda a casa dele está cercada. Agora tira isso aí, deixa eu tocar para você ver. Só que olha que interessante, o Senhor diz assim: tudo bem, você pode tocar, mas você não vai tocar na vida dele. O diabo matou Jó, irmãos? Não matou. E também não pôde matar a mulher. Matou os filhos, mas não matou a mulher. E eu até ouvi. A Neide deu um glória. E eu até ouvi uma explicação de alguém dizendo assim: sabe por que não matou a mulher? Porque Jó era uma só carne com ela. Quando Deus liberou a palavra para Jó, automaticamente o diabo entendeu: eu não posso nem matar a mulher, porque eles são dois, mas eles são uma só carne. Agora entenda isso, irmãos. O diabo só age no limite que Deus permitir. Eu tenho um livro aqui muito bom, A Serpente do Paraíso, de um pastor chamado Irving Lutzer. Um livro maravilhoso, se você puder adquirir. Mas eu não esqueço que ele fala assim: então você que tem cachorro, já teve, você sabe, você está com ele na corrente, ele só vai até onde você deixar. E quando precisar, você dá uns puxão, acabou, ele não tem como. Irmãos, o diabo e os demônios não estão soltos, eles não estão podendo fazer o que eles querem. É esse sentido que Deus está no controle. Mas aí, o que Deus fez? Deus deu para nós a autoridade. Então, é como se Deus falasse assim: gente, a corrente está nas minhas mãos, mas eu deixo na mão de vocês. Vocês é que determinam até onde esse capeta dos infernos vai. Até onde esse cão vai. Aleluia. Então a gente precisa se fortalecer nisso, irmão. Sou eu. Eu que estou no comando, eu que estou na autoridade. E ele disse lá para Pedro: eu dou essas chaves para vocês. Vocês têm a chave agora. E ele me disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmãos, a coisa pode apertar, mas ainda assim nós precisamos confiar que a palavra dele é fiel, a palavra dele é verdadeira. Aleluia. Tabata, Valdeci, Celina, Ronilton, a irmã Vandeléia, o Glebson. Jesus está aí. Jesus está aí com cada um de vocês do YouTube, Jesus está aí com cada um do Facebook, Jesus está aqui, e é esse Jesus glorioso. Jesus está aqui, irmãos, cuidando de nós, e Ele está dizendo para nós nessa noite: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno nas mãos. E eu sou aquele que ando no meio da minha igreja, eu ando no meio da minha igreja. A igreja não está abandonada, irmãos. Ele está vendo os erros, ele está vendo os acertos, e é ele quem vai corrigir e vai cortar o que precisa ser cortado da igreja. Ele não perdeu as rédeas da coisa, irmãos. Aleluia. É lógico que a igreja não está sendo o que ela chamou a ser na sua plenitude. Mas uma coisa eu posso dizer para você: no final ela vai estar uma noiva gloriosa e poderosa. Agora eu quero ler com vocês Hebreus 4,14. Mais um versículo para confirmar que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vamos ler a partir do 13. Eu acho que vai vir muito a calhar esse 13. Nós vamos ler do 13 ao 16. Hebreus 4, de 13 a 16. Aleluia. Hosana nas alturas mesmo, Senhor. Diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Por quê? Por causa dos olhos como chama de fogo. Antes, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, esses olhos dele em chamas de fogo, então todos, estão sobre todos.
e principalmente sobre a sua igreja. Todas as coisas estão nuas, peladas diante dele. Não há nada que esteja encoberto diante dele. Eu e você podemos não estar vendo muita coisa do que está sendo feito lá no Planalto, muita coisa que está sendo feita em oculto, em reuniões ocultas, para destruir a igreja, para destruir o país, para trazer para a terra o anticristo. Mas uma coisa eu sei: o nosso sumo sacerdote tem olhos como chama de fogo, e nada está oculto aos olhos dele. Nenhuma situação da igreja, nenhuma vida que está precisando de repente pagar uma conta, receber uma cesta básica, nenhum daqueles irmãos no Paquistão, nenhum dos nossos irmãos que estão lá recebendo essas afrontas estão oculto aos olhos dele. Ele tem todas as coisas diante dos olhos dele. E aí no verso de número 14 vai dizer assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Tem uma versão que diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão pública. A versão aqui, King James, está declaração pública de fé. Sabe por que os nossos irmãos não vão se render por causa de uma cesta básica, ainda que eles morram de fome? Porque eles estão vendo esse Jesus. Eles estão vendo esse Jesus. Esse grande sumo sacerdote, que o mundo não pode ver, mas nós vemos. Sabe por que eu e você vamos passar firmes por essa situação? Por causa desse grande sumo sacerdote. O autor de Hebreus diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu. João viu esse grande sumo sacerdote lá no céu. Visto que nós temos ele lá, retenhamos a nossa confissão pública. Continuemos falando: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, a minha confiança está nele, a nossa confiança está nele, a nossa confiança não está com respeito às autoridades, a nossa confiança não está no Bolsonaro, a nossa confiança não está no Trump, a nossa confiança não está no Dória, não está no Rodrigo Achiuchi, a nossa confiança não está em nenhum rei da terra, a nossa confiança não está no nosso chefe, no nosso emprego, a nossa confiança está nesse sumo sacerdote, e nós professamos publicamente que nós confiamos nele, porque é ele quem pode todas as coisas. Aleluia. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Se ele estivesse junto com João, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Apolo. Só na glória nós vamos saber quem foi, e eu acredito que chegar lá nós vamos descobrir que não foi ninguém que a gente imaginar. Mas uma coisa eu posso dizer para você: imagine que esse autor de Hebreus e João tivessem junto, e eles vissem a mesma coisa. Eles iam dizer assim: João, vamos dizer para aquele povo o seguinte, pelo que nós estamos vendo esse grande sumo sacerdote, vamos falar para eles que eles podem se achegar a ele com confiança. Porque esse sumo sacerdote sofreu, padeceu, ele sabe o que é passar dificuldades, e ele vai poder ajudar aqueles no tempo oportuno. Irmãos, esse é o tempo de nós termos a experiência com Jesus, o nosso sumo sacerdote. Esse é o tempo de termos a experiência de nos achegarmos ao trono da graça e recebermos misericórdia e acharmos graça no tempo oportuno, no tempo certo. Esse é o tempo. Você que está aí com dificuldade, esse é o tempo. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Aquelas igrejas da Ásia, era como se o Senhor estivesse dizendo para elas: esse é o tempo.
Se você está precisando de ajuda, esse é o tempo. É o tempo de se achegar a Ele. É o tempo de se achegar a Ele. Uma coisa que ardeu no meu coração, irmãos, é que esse é o tempo de nós chamarmos Ele para participar do momento que nós estamos vivendo. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente não chama Ele para participar desse momento. A gente fala para as pessoas, a gente murmura entre nós mesmos, a gente fala para tudo e para todos, menos para Ele. A gente não chama Ele para participar. É como se eu visse o autor de Hebreus dizendo assim, gente, como vocês têm um sumo sacerdote dessa grandeza, chama Ele para participar. Chega com confiança e fala, Senhor, vem participar desse momento de fraqueza. Vem participar desse momento de dificuldade. Senhor, vem participar desse momento de incertezas, de insegurança, desse momento que eu não tenho forças, não sei nem como orar, não tenho força, não tenho recurso, não tenho o dinheiro que eu queria ter para ajudar, não tenho dinheiro nem para mim, não tenho a fé que eu acredito que eu deveria ter. Nós precisamos chamar esse sumo sacerdote. Nós precisamos chegar ao trono com confiança e chamar esse sumo sacerdote para participar desse momento, para que nós possamos receber misericórdia e graça que nos ajude nesse tempo. O tempo oportuno é o tempo certo, é o tempo da necessidade. Esse é o tempo da necessidade. Esse é o tempo da necessidade, irmãos. Da necessidade de cura para quem está enfermo, da necessidade de livramento, da necessidade de recursos financeiros, da necessidade da graça para suportar. Paulo diz que orou 3 vezes para que um espinho na carne fosse tirado, e o Senhor diz assim, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No momento de fraqueza, a gente tende a nos afastarmos, mas o autor de Hebreus diz, não, no momento da fraqueza se achega mais perto e chama ele para participar. Chama ele para participar. Vem, Senhor, participar desse momento. Vem, Deus, vem, sumo sacerdote. Vem, grande sumo sacerdote, participar desse momento. Nós nos achegamos e o Senhor se achega. Nós te buscamos e o Senhor se achega a nós. Vem, Senhor, nessa hora de fraquezas, de incertezas, de inseguranças, de necessidades físicas, emocionais e espirituais. Chama o sumo sacerdote. Eu creio, irmãos, que ele está em nós, mas eu creio também que ele está nas nossas casas, ele está nesse exato momento caminhando entre os castiçais. Se aproxima dele. Você que estava longe, se aproxima dele. Vamos para a segunda visão, irmãos. Vamos para a segunda, vocês aguentam? Se você precisar ir embora para casa, pode ir. Vamos para a segunda visão. Eu preciso ir para a segunda visão, ainda que eu não termine ela, porque nós terminamos a primeira visão, falando para nos achegarmos ao trono da graça. E na segunda visão nós vamos ver ele lá no trono. Oh, aleluia. Eu acho que nós não vamos conseguir terminar a segunda visão hoje, mas vamos até onde dá. Nós não vamos se estender muito, mesmo que você está em casa, é domingo, né? Alguns amanhã vão ter que acordar cedo, outros estão ansiosos por voltar a acordar cedo. Mas vamos lá. Oh, glória. A segunda visão que João tem do Senhor está em Apocalipse 5:6. Apocalipse 5:6 diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Verso 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Vamos lá. A segunda visão que João tem é agora Jesus como o Cordeiro que está assentado no trono e que é digno de tomar o livro e desatar os selos. Agora vamos entender, irmão, vamos com calma. Se eu não conseguir terminar essa segunda visão, não tem problema não. Mas vamos com calma, porque nós vamos degustar. Nós não vamos sentar nesses dias com pressa de comer e ir embora. Nós vamos sentar e vamos ser como aquelas pessoas que gostam de sentar e degustar um prato. Sentir o sabor, sentir como a gente às vezes vê esses programas de culinária aí, sentir a combinação de sabores, né? A harmonia dos sabores. Então nós vamos sentar, nós estamos nas nossas casas mesmo, então nós vamos para os textos e vamos sentir o sabor, a harmonia dos sabores desses pratos. João tem essa primeira visão de Jesus, e aí ele recebe direção, ele recebe as 7 cartas e ele envia para as igrejas. Legal. Terminado isso, lá no capítulo 4, João é arrebatado, ele é levado agora para a sala do trono. E nessa sala do trono ele vai ver Deus, o Pai, assentado no trono. Ele vai ver um ambiente de glória, ele vai ver os 24 anciãos. Ele vai ver os seres viventes, os 4 seres viventes. Ele vai ver os anjos adorando e louvando. É a sala do trono. O capítulo 4 é a glória da sala do trono. João está vendo a sala do trono. Só que quando entra o capítulo 5, ele ainda está na sala do trono. Só que um anjo grita, porque ele vê um livro selado. Esse livro é escrito por dentro e por fora, e um anjo grita: quem é digno de abrir os selos? E aí João começa a chorar, porque ele descobre que não havia ninguém sido achado digno de abrir o livro e desatar os selos. De alguma forma, João sabe que aquele livro é de suma importância e não havia ninguém que pudesse abrir aqueles selos. E diz Apocalipse 5, depois você lê, nós não vamos ler. Ali o choro, irmãos, é de desespero. De tipo assim, cara, eu estou nesse lugar glorioso, agora tem esse livro, esse rolo, e não tem ninguém para abrir. E o que vai ser agora de nós? Porque de alguma forma ele entende que aquele livro ele é importante demais para o céu e para a terra. E aí, nesse momento, um dos anciãos olha para João e diz assim: ei, não chora não. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é digno de abrir o livro. E nessa hora João vira para o trono, e João, olhando para o trono, ele vê um cordeiro como havido sendo morto. Havido sendo morto, ela tem uma ideia no grego que é como assim: eu olhei para o trono e vi um cordeiro que estava sendo sacrificado, estava sendo morto naquele exato momento. E aqui tem um mistério. Por quê? No capítulo 4, você vê o trono sendo descrito, mas você vê o Pai no trono. Você vê o Senhor, o Deus no trono. E você não vê o Cordeiro no capítulo 4. No capítulo 5, o Cordeiro aparece no meio do trono, como havendo sido morto. Qual é a ideia do capítulo 4 e capítulo 5, irmãos? É como se João, cerca de 60 anos depois da morte do Senhor,
ele fosse levado no tempo para ver na ótica do céu. Eu já preguei uma vez isso aí lá no Boa Vista. Ele está vendo da ótica do céu a crucificação de Jesus. Então é como se João falasse assim, gente, naquela hora eu olhei para o trono e eu me lembrei do cordeiro que estava sendo morto há 60 anos atrás. E é como se João falasse assim, gente, Deus me deu a permissão de ver o que estava acontecendo no céu quando o cordeiro estava sendo sacrificado na terra. Então, na terra, os homens estavam cuspindo nele, os homens estavam dizendo, salvou os outros, salva-se a si mesmo. Na terra, as pessoas estavam olhando um Cristo fraco, um Cristo sem poder, os demônios estavam zombando dele, mas no céu, ele estava se tornando digno de abrir o livro e desatar os seus selos. No céu, ele estava sentado no trono. Na terra ele estava sendo preso no madeiro, mas no céu ele estava estava sentado no trono. Na terra ele estava fraco, mas no céu ele tinha 7 chifres. Fala de plenitude de poder. Chifre na Bíblia é símbolo de poder. Então, quando diz que o cordeiro tinha 7 chifres, está dizendo que ele era o Todo-Poderoso. Na terra ele era um amontoado de carne sangrando, feridas abertas, sofrendo, segurando a vida, né? E se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso, na terça-feira na live para a célula, nós vamos ministrar, estamos fazendo uma série de palavras que Jesus disse na cruz, e nós vamos ver lá a segunda palavra que Jesus disse na cruz. Então, na terra, Jesus está sofrendo, mas no céu ele tem 7 chifres, ele tem todo o poder. Na terra parece que ele é limitado, porque ele está preso na cruz, mas no céu ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem toda a plenitude do Espírito. Então, João consegue ver da ótica do céu o que era a crucificação. Mas interessante, irmãos, que o capítulo 4 não apresenta o cordeiro, porque é como se entre o capítulo 4 e o início do capítulo 5, é como se aquele momento que Jesus subiu aos céus e entrou na nuvem, essa caminhada dele para a glória, é como se João estivesse vendo esse espaço de tempo, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Então, se por um momento ele está vendo a crucificação na ótica do céu, por outro lado ele também está conseguindo ver a chegada do Senhor. Por quê? Porque o anjo diz assim, não tem ninguém digno. Ué, mas e o Senhor Jesus? Não tem ninguém digno, mas é Jesus morrendo na cruz e subindo. Está lá no céu antes que o Senhor chegue lá. O negócio é doido, irmãos. É como se, num momento, João viu a crucificação e é como se Jesus falasse assim, estou subindo, estou indo para o meu Pai, ele está subindo, ele sobe nas nuvens. Aí imagina que João, se fosse na terra, João sai correndo, sobe primeiro e chega lá no céu para ver a chegada dele. Isso é o capítulo 5. Então, quando ele vê o cordeiro no trono, e esse cordeiro toma da mão de Deus, do Pai, o livro, é como se João tivesse corrido na frente. É como se João tivesse corrido na frente, falando, Jesus, cheguei primeiro. Então ele vê a crucificação na ótica do céu, mas ele também é levado a ver quando Jesus entrou na glória. É como se, quando ele subiu na nuvem, sumiu, João tivesse ido correndo e chegasse no céu primeiro para ver ele chegando lá. E quando ele chegou, ele tomou da mão do Pai o livro e ele, por quê? Porque ele é digno. Digno por quê? Porque ele derramou o seu sangue por mim e por você. Aleluia! 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 Então, irmãos, nessa segunda visão, nós vemos o cordeiro
que venceu, o cordeiro que não é só o cordeiro, ele também é o leão. Ele é o cordeiro que foi morto, mas ele é o leão vitorioso, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e ele é digno de desatar os selos. Ele é digno de pegar esse livro e desatar os selos. E os selos e o livro é o quê? É o desenrolar da história da humanidade. À medida que o cordeiro vai quebrando os selos, as coisas vão acontecendo. Depois você lê Apocalipse. Mas o que isso quer nos dizer, irmãos? Que o cordeiro venceu, triunfou e ele está no controle de todas as coisas. É como se ele dissesse: João, tudo que você vai ver aqui, não perca a visão que eu estou sentado no trono. Irmãos, quando João vê o trono, ele vê raios, relâmpagos e trovões. Ele vê anjos adorando. Ele vê 7 tochas diante de Deus. Sabe o que isso nos fala? Que o ambiente do trono de Deus não é um ambiente inerte. O ambiente do trono de Deus é um ambiente que está funcionando nesse exato momento. Deus não está parado, sentado no trono, irmãos, cochilando e dormindo. Os anjos lá olhando, falando: cara, não aguento mais cantar santo, santo, santo. O ambiente da glória, da presença de Deus não é um ambiente que está em silêncio, irmãos. Por isso ele diz: eu ouvi vozes, trovões e relâmpagos, e anjos cantando, e tochas acesas, e um negócio na sala do trono, porque eu vi os 24 anciãos. Irmãos, na minha opinião, isso é minha opinião, você pode discordar, na minha opinião, os 24 anciãos são seres angelicais que formam tipo um conselho administrativo de toda a criação junto com Deus. Então ele está ali na sala do governo celestial. E aí parece que o negócio não vai virar porque não tem ninguém digno. Aí entra em cena o cordeiro. E esse cordeiro, ele está no trono, ele tem 7 chifres e ele tem 7 olhos. Aleluia! E ele é digno e ele toma da mão do Todo-Poderoso o livro e começa a desatar os selos. Oh, meu Deus, nesse exato momento, irmãos, nesses dias você põe essa sua imaginação para funcionar, pelo amor de Deus. Não é pecado não, irmãos. Nesse exato momento, eu e você estamos aqui na terra. Nesse exato momento, nós estamos nas nossas casas. Nesse exato momento, as nações estão temendo o Covid, médicos estão lá nos hospitais, pessoas estão nas UTIs, no respiradouro, pessoas estão em casas isoladas porque foram contaminadas. Os nossos irmãos estão lá sem saber, de repente, como vão alimentar suas famílias. Poderosos estão se reunindo, maquinando o mal. Nesse exato momento tem uma atividade na terra, mas há uma atividade no céu também. Nesse exato momento, os 4 seres viventes estão lá, santo, 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 e eles estão adorando o Cordeiro, e o Cordeiro está sentado no trono. E se nós pudéssemos ter uma visão simbólica de Jesus, nós íamos ver como João viu. Nós íamos ver ele com a face metade leão e metade cordeiro. E nós íamos ver ele com 7 chifres e com 7 olhos. E nós íamos ouvir raios, trovões e relâmpagos. Nós íamos ver 7 tochas diante dele, anjos adorando e louvando, e a gente ia ser cheio de um senso assim, cara, meu Deus, ele está no controle, ele reina, ele está reinando, irmãos, ele reina nesse exato momento. Ele não saiu do trono, ele continua lá e nesse exato momento o trono tem uma atividade tremenda lá no trono. Uma atividade tremenda. E o Cordeiro está com a história da humanidade nas mãos. A história da minha vida. A história da sua vida. A história de cada um dos seres vivos do planeta Terra. A história do universo está na mão dele. Porque ele é digno. Ele é digno. Esses dias eu estava
estava ouvindo esse cântico em inglês, e que nós vamos pôr daqui a pouco em inglês mesmo. A maioria de vocês conhece pela voz aí do Cris, da Fernanda e da equipe de louvor. Eu vi um dos vídeos, é as pessoas cantando em casa. E no final aparece todos os rostos das pessoas. E eu fiquei olhando aquilo e eu pensei assim, Senhor, um dia nós vamos estar diante do teu trono. E eu acredito que, como está esse povo aqui nas suas casas, todos nós vamos estar olhando para o Senhor e nós vamos estar adorando o Senhor e dizendo que o Senhor é digno. O Senhor é digno. Nós vamos ter entendido que a nossa vida estava na mão do Senhor e que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nós vamos entender, irmão, que Ele sempre reinou e sempre reinará e reinará eternamente. Eu perco o controle das coisas, você também, mas Ele nunca perde o controle de nada. Deus nunca é pego de surpresa, Deus nunca chega atrasado, Deus nunca escreve certo por linhas tortas. Ele sempre escreve certo em linhas certas e ele sempre chega no horário. E ele nunca é pego de surpresa. Ele está sempre reinando e governando para todo sempre. A segunda visão, se eu pudesse definir a segunda visão, é: meu povo, fique em paz. Eu estou no controle de tudo. Eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. Confiem. Agora, irmãos, vamos casar aqui. A primeira visão é Jesus, o sumo sacerdote. A segunda é esse cordeiro, leão. E o autor de Hebreus diz assim: no momento de fraqueza, de dificuldade, se achega ao trono. Se achega ao trono com confiança. Porque você tem alguém lá que pode exercer misericórdia e graça. Mas que trono é esse? Que trono que eu me achego? É o trono em que tem um cordeiro, leão. Um cordeiro que tem 7 chifres e com 7 olhos. Eu me achego, irmãos. Irmão, nós não temos noção do trono que a gente se achega quando a gente se ajoelha para orar. De repente você tem o sonho de ir lá para a Inglaterra para encontrar com a princesa Elizabeth. De repente você já foi em algum museu, ficou maravilhado com o trono de algum rei. Mas, irmãos, imagina, quando a gente dobra os nossos joelhos para orar, nós somos levados no Espírito diante desse trono que João viu. Nós somos levados no Espírito diante desse trono. E o autor de Hebreus diz: pode chegar, se achega, com confiança. Pode chegar com ousadia, pode entrar, porque quem está lá sentado no trono é esse sumo sacerdote que é o cordeiro que foi morto. E ele sabe o que você precisa, o que você necessita. E ele sabe que você muitas vezes vai precisar se apegar a esse leão vitorioso, esse leão glorioso, esse leão que venceu, irmãos. Ele venceu e porque ele venceu, nós também vencemos. É como se João fosse ouvir, é como se Jesus falasse para João: João, você vai ver muitas coisas e vai parecer que eu perdi o controle. Você vai ver coisas que vai parecer que naquela cruz eu estava perdendo, mas não tira a visão do trono. Eu sou o cordeiro que venci, e se eu venci, vocês também vão vencer. Por isso, no sonho que o João teve, ainda que o dragão estivesse mandando vestes para todas as nações, os cristãos estavam debaixo do nariz do dragão, estavam lá no subterrâneo, debaixo do sistema do dragão, arrancando vidas e lavando essas pedras. E com alegria, eles não estavam tristes, não estavam pesarosos, eles estavam com alegria. Por quê?
porque o nosso Cordeiro também é um leão e ele está sentado no trono. Aleluia, 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 aleluia. Vamos parar por aqui. Essas são as duas primeiras visões, faltam 5. A primeira visão, ele é o nosso sumo sacerdote. A segunda visão, ele é o Cordeiro, leão, que está sentado no trono. Tem 7 chifres e tem 7 olhos. E sabe o que é interessante? Vou fechar. No verso 8 de Apocalipse 5:8 diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e cálices, taças de ouro, cheias de incenso, que são o quê? São as nossas orações. Quando o Cordeiro sentou no trono como rei vitorioso, os seres viventes e os anciãos chegaram cantando e se prostraram diante dele e falaram assim: ó, tá aqui as orações dos teus servos do passado. Mas eu acredito também que eles estavam entregando a minha e a sua oração. Porque, irmãos, no céu não tem tempo. Por isso que João, ao mesmo tempo que ele estava vendo o Senhor sendo crucificado, ele estava vendo o Senhor subindo, porque lá não tem tempo. Na terra tinha passado cerca de 60 anos, mas no céu era como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo. Jesus está sendo crucificado, mas ao mesmo tempo ele está no trono. Jesus está subindo, mas ao mesmo tempo ele não chegou, e João conseguiu chegar primeiro. Um negócio que a nossa mente pira. Então, se no céu lá não há tempo, irmãos, essas orações eram as orações de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, de Davi, de Salomão, de tantos homens de Deus, mas também era a minha e a sua. João viu, falou: cara, a oração de vocês chega lá em taças de ouro, diante de quem? Diante do Cordeiro. Por isso o autor de Hebreus disse: chega com confiança, pode chegar com ousadia diante do trono, porque você vai achar misericórdia e graça que te ajuda no tempo oportuno. A minha e a sua oração estão nesse exato momento diante do Cordeiro, que tem 7 chifres e 7 olhos, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que tem a chave do inferno e da morte, aquele que abre portas e ninguém fecha, aquele que fecha portas e ninguém abre, aquele que é digno, aquele que é digno. Aleluia. Separa aí o seu cálice e o seu pão. Se você ainda não pegou, corre lá. Se você entrou no meio da live e não está acostumado, a gente toma ceia todo o culto, e a gente está tomando ceia nas nossas casas. Aleluia. Corre lá. A Neide está aqui falando, e eles, no verso 9, e eles cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Ele é digno, irmãos. E eu vou ler mais para nós turbinar. Verso 11: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer:
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam Amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Oh, glória. Vai pegando a sua ceia, irmãos. Vai pegando a ceia. Aleluia. Pega o seu cálice e o seu pão. Já vai falando com ele. Não depende de mim, não depende de você. Não depende de nós. Não depende da igreja. Mas depende de quem ele é. Ainda que as nações se enfureçam contra a igreja, ainda que a serpente tenha se transformado num grande dragão e esteja influenciando as nações, ainda que os dias da noite ainda vão escurecer, ainda que as horas da noite ainda vão escurecer ainda mais, ele continua sendo digno e continua sentado no trono. Ele continua sendo o mesmo e ele mesmo disse: eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o alfa e o ômega. Ele continua sendo a raiz de Davi. Ele continua sendo esse mesmo que João viu. Ele continua sendo o mesmo. Ele está nesse exato momento, assentado no trono. Ele está nesse exato momento ainda reinando, soberano. Ele continua nesse exato momento ouvindo os seres angelicais dizendo santo, santo, santo. Ele continua ainda ouvindo o cântico tu és digno. Ele ainda continua vendo os seres viventes, os anciãos tocando as suas harpas, adorando, mas dando a ele as minhas e as suas orações, as nossas orações. Nesse exato momento, porque no céu é um eterno hoje. No trono é um eterno hoje. Por isso João pôde entrar nesse céu e ver as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. O céu continua inabalável. João chorou porque não viu ninguém digno, mas no céu havia plena paz, porque eles sabiam que o Filho de Deus havia descido e havia vencido. Por isso o ancião pôde dizer: ei, não chora. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele é digno para desatar os selos. Quem desatou os selos foi o Senhor, não foi Satanás, não foi o diabo, foi o Senhor. Foi o Senhor, Deus, e que nós possamos nos firmar na visão fresca, nessa visão fresca, Senhor, de quem Tu és, e possamos nos apegar ao Teu caráter. Senhor, oh, Sharamagachu Karamas, Chorobocoromantrobo, Choromandoroboco. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pelo pão, pelo cálice. Te agradecemos pelo Teu corpo, pelo Teu sangue. Te agradecemos, Deus, porque hoje, ao olharmos o cálice e o pão, nós podemos ver esse cordeiro que tem 7 chifres, 7 olhos, e que também é um leão, Senhor. Oh, Ricataramana Chorobocotromandorobochondorobodos. Retequeremandaragachu Karamanai. Senhor, por isso nós conseguimos permanecer firmes na nossa confissão pública. Nós conseguimos permanecer firmes na nossa confissão pública. Oh, decaia no seu dobro, choraimato, comandorobocoro, iriglequechu caramassuri, borecalabachara, mandaralamas. E decomanaya, Senhor, como famílias, como casas, como tua igreja, nós comemos da tua carne e bebemos do teu sangue, Senhor. Nós separamos, Pai, o pão e o cálice do uso comum e consagramos a Ti e declaramos, Senhor, é o Teu corpo e é o Teu sangue. É o Teu corpo, é o Teu sangue, é a Tua vida em nós, Senhor. É a Tua vida em nós. Oh,
Oh Deus, porque Tu és digno. Nós não somos dignos de participar da Tua mesa, mas o Senhor nos fez dignos, porque o Senhor nos comprou. Fomos comprados pelo Teu sangue, somos Teus, Pai. E o Senhor nos chama a sentar na mesa. Nós não somos mais mendigos e miseráveis, Deus. Nós agora somos filhos e sentamos na mesa. Nós sentamos na Tua mesa, Deus, para comer da Tua carne e beber do Teu sangue nessa noite. Em nome de Jesus. Coma da carne, querido, e beba do sangue. Seja curado agora. Seja qual for a enfermidade, saia do seu corpo agora em nome de Jesus. Seja curado, cura completa, saúde plena e completa. Saia agora do grupo de risco em nome de Jesus. Receba plena saúde. E não oramos só pelos que estão enfermos, oramos também agora por todos os que estão sãos, que o sistema imunológico seja agora fortalecido em nome de Jesus. Glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos, hemácias, esteja tudo agora normalizado, todo normalizado, pressão seja normalizada agora, glicemia seja normalizada, 90, 95 a todos aqueles que têm diabetes, que esteja agora a sua glicemia normalizada, seja agora 90, 95, cura plena, cura plena. Oh, Shoreboqueramanai, seja agora revestido, tenha a saúde plena, saúde plena. Anticorpos agora sejam fortalecidos. Shekarabassuri balamanaya. Anticorpos agora sejam gerados. Oh, Shakoro mandaramanagashuri mandarás. Oh, se você tem anemia, seja agora curado. Toda ausência de ferro, seja agora normalizado o tanto de ferro no seu corpo. Oh, Deus, aumenta a imunidade, Senhor. Aumenta a imunidade, que estejamos imunes, que venha a vacina do céu agora. Nós tomamos a vacina do céu, Senhor, há anos. Estamos tomando ceia todas as reuniões. Há anos, Deus, o Senhor já vinha falando conosco. Tome a ceia. Participa do meu corpo e do meu sangue, Senhor. Nós cremos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Teu corpo e o Teu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Quem de Ti se alimenta recebe vida, e nós recebemos a vida que há no sangue. Senhor, a Tua palavra também diz que o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que agora em nós opera, e Ele vivifica os nossos corpos mortais. Ele vivifica. Seja curado agora em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, toda pessoa que você conhece que está enfermo, seja curada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro cura. Nós aqui como família, como casa, declaramos cura. Como igreja, nós declaramos cura agora sobre cada pessoa que você conhece que está enfermo. Nós declaramos cura sobre essas pessoas que foram infectadas pelo Covid na nossa cidade. Nós declaramos, sejam curados agora todos curados. Todos, assim como na nossa nação e nas nações, que sejam curados agora. Seja liberado agora uma onda de cura poderosa nas nações. Seja liberado agora sobre as UTIs. De todos os hospitais agora, nós liberamos uma palavra de cura agora. Nós proibimos morte, sai, porque Jesus tem a chave da morte nas mãos. E Ele diz que daria à igreja as chaves. E nós, como igreja, nós temos a chave e nós fechamos agora a porta da morte pelo Covid-19. Fechamos a porta da morte pelo câncer. Cesse agora também todo infarto, em nome de Jesus. Nós declaramos cura. Se você...